Nós vamos ler do verso 17 dessa carta até o final do capítulo. Prosseguindo, estamos estudando essa carta aos Hebreus, chegando aí nessa seção do capítulo 11, do verso 17 ao final. Vamos ler então, depois iremos para o nosso estudo. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém.
Meus irmãos, então vamos prosseguir no nosso estudo dessa carta. Temos aí uma projeção também para nos ajudar. Vamos expondo e os irmãos fiquem à vontade também, é um estudo bíblico para contribuir, para estarmos aqui participando desse momento juntos. Irmãos, então nós estamos aprendendo nessa carta aos Hebreus. E o tema desse capítulo, como é um capítulo famoso, né, sobre a fé, é um tema conhecido, aí o tema geral desse capítulo é a fé. Né, nós já começamos a ver, no começo do capítulo, nós já trouxemos aí uma definição do que é a fé, segundo a Bíblia. Né, bem no começo do capítulo 11, quem não esteve aqui poderá ver aí, 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, nós já estamos tratando sobre como é essa fé. Então, percebo, irmãos, a característica central de um cristão, entre outras características, né, a humildade, o arrependimento. Mas o cristão é alguém de fé. E como é que é essa fé bíblica? Certo? Então nós já podemos observar em algumas histórias bíblicas a natureza dessa fé que agrada a Deus, que justifica o pecador diante de Deus. Nós somos justificados pela fé. Então nós já observamos isso. Então, como eu disse na lição anterior, há muitos estereótipos, né, do que é fé. Então, hoje, no meio cristão, as pessoas criam estereótipos. Então, muitas vezes, como eu disse, as pessoas observam, por exemplo, um homem de roupa social. E, como eu disse, uma vez eu não estava em nenhum trabalho da igreja, num trabalho outro, antes de estar no ministério, estava vestido de roupa social, e a pessoa diz, você é crente, né? Porque há um estereótipo de que o homem de Deus, né, ele tem aquele perfil, nada contra, né, a roupa social, mas nós temos que ir à Escritura para, a partir da Bíblia, observar como é que é essa fé. Como é que é um homem de fé? Qual a característica dessa fé? Nada contra, né, e é um desafio também a modéstia, vestir bem. Né, nosso tempo é um tempo desafiador, é um outro tema aí. Mas temos que ter cuidado para não acharmos que a fé, né, tem a ver só com questões externas. Né, como vamos ver aqui hoje à noite, mais um pouco sobre as características dessa fé. Certo? Então, o ponto de hoje, da nossa lição de hoje, o ponto do apóstolo aí aos Hebreus, do escritor, é que a verdadeira fé não morre. Nada pode a extinguir. Irmãos, não quer dizer que a fé não possa ter fraquezas, altos e baixos. O crente ele pode estar com a fé fraca. Né? Ele pode não vigiar, cair num pecado, precisar se arrepender, se erguer. Então, a fé, a Bíblia compara muitas vezes o santo a um pavio que fumega. Não sei se você já viu um pavio que fumega. Já viu uma lamparina que tem aquela que sai mais fumaça, às vezes sai mais fumaça do que fogo. Então, o crente, né, ele é luz do mundo, mas às vezes essa luz ela está ali cambaleando. Às vezes você vê mais fumaça do que fogo, do que luz, mas essa luz no crente nunca se apaga. Certo? Então, a ideia bíblica é que a fé genuína, ela é uma fé que persevera. Então, junte essa característica com a fé, com tudo que já temos visto sobre o perigo da apostasia. Só Deus conhece os seus eleitos, né? Nós sabemos disso. Mas o lado visível da salvação é os frutos, é a fé, é a perseverança. Então, se a característica de uma fé bíblica é que ela não pode ser extinta, não pode ser destruída, e Satanás tenta isso.
Mas se a característica de uma fé autêntica é que, por mais que o mundo se levante, Satanás, a carne, essa fé, ela sobrevive, então vejo o perigo de esmurecer, de abandonar a fé, de virar as costas para o Evangelho, de deixar de seguir a Cristo. Então, claro que só Deus conhece o coração, mas a pessoa que nega o Evangelho, que apostata, que se desvia, então ela está se colocando numa situação muito perigosa. Ela está se colocando numa situação onde a evidência de que a fé dela é uma fé bíblica, uma fé autêntica, essa evidência ela vai sumindo. A gente começa a não identificar mais. Né? Então, se queremos nos certificar da nossa condição diante de Deus, a nossa eleição, nós não temos como ter acesso à lista dos eleitos, o nome, né? O livro da vida. Nós não temos acesso ao livro da vida. Então nós precisamos ver o fruto, né? Ver a evidência. Então, se a evidência está lá, então é uma prova de que aquela pessoa é de Deus, é um eleito. Mas se a pessoa vira as costas para Deus, abandona a fé, nega a fé, e ainda que ela argumente, não, se eu for um eleito um dia eu vou voltar, ela está se colocando numa situação de muito perigo, certo? Então, essa pessoa, se ela olhar para toda a história bíblica, a história da redenção, ela não vai encontrar na história da redenção esse modelo de o apóstata, né, sendo depois, assim, conforto bíblico para o apóstata. Ela vai poder se identificar mais com Saul, com Judas, né, com outros apóstatas. Se você ver a história dos santos que nós vamos ver hoje, né, eles perseveraram. E nós vamos ver que não é que assim, teve momentos de dificuldade, de fraqueza, de quase abandonar a fé, ou até quedas, mas depois eles voltaram ao caminho, né, e seguiram com Deus. Vamos então, pode passar aí. Irmão, se tiver alguma contribuição, dúvida, fique à vontade para interferir. A gente vai caminhando aí juntos. Então, nós vamos começar a ver novamente aqui, né, vamos passear pelas Escrituras em exemplos bíblicos, né, modelos bíblicos que ilustram essa verdade que, por mais que o mundo se levante contra a fé autêntica, essa fé sobrevive, ela não enverga. Ela chega ali a um limite, mas ela não é destruída. A fé verdadeira não pode ser destruída. Essa fé olha para frente, quando nada mais se pode esperar humanamente falando. Então, irmãos, a ideia de fé não é a ideia de andar por vistas. Andar por fé é o exato oposto a andar por vistas. Então, nós cremos, mesmo que não haja nada, humanamente falando, nenhuma circunstância, que nos dê a entender que a coisa vai por aquele caminho. Mas nós cremos, a nossa fé é baseada nas promessas de Deus. A nossa fé não é um salto no escuro. Não é uma fé ignorante, cega. Mas a nossa fé é no que Deus disse, na promessa, nas promessas. E aí nós temos o caso clássico, que é revisitado aí pelo autor aos Hebreus, que é o caso de Abraão. Certo? Verso 17, né, até o 19. Vamos ver aí, verso 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Agora veja o porquê que Abraão obedeceu a Deus e ia matar Isaque. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou,
Os irmãos conhecem a história de Abraão, né? História conhecida. Então, Abraão ele já começa como um homem de fé porque ele estava lá bem em Ur dos Caldeus, na sua terra natal. Dizem os arqueólogos, era uma terra boa, uma cidade boa, tinha aqueduto, cidade... E aí foi viver de tenda, ele foi viver peregrino. Ele saiu para uma terra estranha, onde ele era um estrangeiro, e ele foi para onde Deus mandou ele. Ele creu e obedeceu a Deus. Né? Saiu do conforto. E ele já era velho. Né? Então você sabe que quando você vai ficando mais velho, a tendência é você querer fincar ali, né? Um lugar, ter mais estabilidade. Então Abraão já é idoso, com muitos bens ali, não era pobre. E Deus chama ele, ele sai e ele atende a vocação de Deus. E isso foi fé. Só que, à medida que a história de Abraão vai se desenrolando, Deus faz promessas a Abraão. E quais eram as promessas a Abraão? Descendência numerosa como as estrelas do céu e também a terra. Abraão seria muitas nações, Deus promete a terra a ele. Mas essa descendência não era de qualquer jeito, não. Porque teve um momento que Sara raciocinou, não, eu já estou ficando velha, e ela deu a escrava para Abraão. A escrava concebeu e deu à luz a Ismael, né? E a tradição diz aí, e não é muito questionado, que é Ismael dá origem aos árabes, né? Então, perceba aí que Sara fraquejou ali na fé, né? Mas Deus retorna a Abraão e diz, não vai ser Ismael. O descendente vai ser Isaque. É por meio de Isaque, até o autor aos Hebreus cita aí no verso 18, em Isaque será chamada a tua descendência. Então, Deus diz para Abraão, tua descendência vai ser numerosa e vai ser por meio de Isaque, certo? E aí Abraão creu no Senhor, continuou, e aí chegou aquele momento crucial da história da vida de Abraão, que Deus pediu Isaque em sacrifício. Agora imagine aí, irmãos, tanto tempo que Abraão esperou, né, andou com Deus esperando, Deus dá o filho da promessa, ele diz, é esse aqui, vai ser por ele. E agora Deus pede a Abraão, vá sacrificar o seu filho. Né? Nesse sentido ali, o seu único filho, né? Ismael não era o filho da promessa. E aí Abraão, ele obedece, ele vai mesmo para sacrificar, como a gente sabe, né? E ele levanta o cutelo, ele ia tirar a vida de Isaque mesmo. E aí o autor aos Hebreus, ele nos explica o porquê, o que estava por trás da mente de Abraão quando ele faz isso. Veja o verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Irmãos, Deus não falou, né, que ia ressuscitar, mas ele disse, era por Isaque. E ninguém tinha visto uma ressurreição. É como eu disse, né, que a gente falou do caso de Noé. Deus disse para Noé, vai ter um dilúvio. Aí Noé foi lá construir a arca, né? Aí as pessoas perguntaram, Noé, que negócio, que caixa é essa aí, gigante? Diz, vai ter um dilúvio. E a tradição diz que a água vinha do lençol freático e de orvalho. Então ninguém sabia o que era um dilúvio. E com certeza o pessoal zombava de Noé, né? Dilúvio. E Abraão, se ele dissesse assim, Deus pediu para eu sacrificar. Abraão não disse nada, né? Nem para Sara, nem para ninguém. Ele pegou o filho e foi. Ele não disse nada a ninguém. Ele creu no Senhor e sabia que Deus ia providenciar, né, meios da promessa se cumprir. Mas, irmãos, percebam que a fé ali é a confiança em Deus, não é a confiança cega. Porque Deus havia prometido. Mas ele não sabia detalhes de como é que Deus iria fazer. Mas na sua mente, Abraão creu e ele considerou, Deus está pedindo, e ele disse que vai ser por Isaque, então eu vou lá obedecer, e aí
eu vou ser fiel, eu vou obedecer, e aí é com o Senhor. É difícil, né? Crermos assim. Né? Nós temos a tendência de dar um jeitinho, né? Que é o que Sara fez, né? Quando deu Agar para que Abraão tivesse um filho, né? É difícil, é uma prova muito grande. Mas, irmãos, veja que essa fé de Abraão, ela suportou essa prova tão grande. Né? Uma fé que suportou essa prova tão grande. Então, ele creu na promessa de Deus, e aí nós vemos, é um exemplo de fé. Né? Então, trazendo para nós, né? Deus diz assim, ó, se você crê no meu filho, você tem a vida eterna. Existe um céu. A gente crê nisso. A gente não vê essas coisas. A Bíblia diz assim, ó, no último vai ter uma volta de Cristo e todos vão ressuscitar. Tu já viu alguém ressuscitar? Você já viu? A gente crê, né? Deus pode... pastor, mas o fulano de tal, ele teve um incêndio, o corpo dele foi cremado. Ou como muitos na história da igreja foram queimados, né? Então, os animais dilaceraram o corpo dele, ou ele caiu no mar, ou já se decompôs. Como é que a gente vai crer num negócio desse? Né? Deus fazer o mesmo corpo da pessoa voltar, ressurgir. Irmãos, é a palavra de Deus. A gente crê em Deus, no poder de Deus. Então, a fé, ela confia no Senhor, na promessa do Senhor, na provisão do Senhor. Pode passar aí. E aí o texto vai seguir para o caso de Isaac, não é isso? Ele fala aí o caso de Isaac depois de Jacó. Aqui no esboço não tem Isaac, mas no verso 20 ele diz assim: pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Vocês lembram da bênção? Como é que aconteceu essa bênção aí? Você lembra como é que foi? Isaac estava velho, cego, e ele gostava de comer da caça de Esaú, que era muito saborosa. Esaú era um caçador, perito, e aí estava para morrer, ele disse para Esaú: Esaú, eu vou morrer, mas traz uma caça aí, prepara para mim que eu vou te abençoar. Aí Rebeca ouviu, e aí ela gostava mais de Jacó. Ela disse: Jacó, vem cá, corre lá no rebanho, traz um cordeiro lá que eu vou preparar e para teu pai te abençoar aqui. Mentiu para o pai. Não, minha mãe, mas meu pai vai ver que eu sou liso. E aí vai me amaldiçoar, vai ser pior. Não, a gente tira a pele do cordeiro, te cobre aí, veste as roupas de Esaú e vai dar certo. Então a bênção foi dada no meio de uma mentira absurda, enganando o pai velho, com a ajuda da mãe, passou a perna ali em Isaac. Mas, irmãos, aquelas bênçãos ali não é só que nem no interior aqui, né? E na cultura nordestina. É muito comum, pelo menos a minha família tinha, acho que na de vocês também, aquela coisa da bênção, né? Bênção, filho, Deus te abençoe. Bênção, tio. Que é um hábito, né, de respeito pelos mais velhos, né? Mas na Bíblia, aquela bênção ali era profética. O Espírito Santo falou na boca ali, né, daqueles homens que eram patriarcas, que eram crentes, né, homens de Deus, e que eram profetas nesse sentido. Então, quando Isaac ele abençoa Jacó, mesmo cego, mesmo sendo enganado, o Espírito Santo falou pela boca de Isaac, e ele já tinha dito desde o nascimento: o mais velho vai servir o mais moço. Jacó era o eleito. E Isaac devia ter crido nisso. Lembra que desde o nascimento no ventre, os gêmeos brigaram, aí eles oraram ao Senhor e Deus disse: tem 2 nações no teu ventre, mas o mais velho vai servir o mais moço. E Isaac era para saber disso. Só que ele colocou a preferência dele, pessoal, na frente. Mas no final, Deus soberanamente cumpriu o seu propósito. O mais novo foi abençoado. E Isaac se rendeu, né? Teve que se render. Não,
Aí ele deu aquela bênção, aquela antibênção, né, para Esaú, que na verdade foi mais uma maldição. Deu a seca, né, para Esaú, aquela situação toda lá, aquela antibênção para Esaú. Mas a promessa se cumpriu, ou seja, pela fé, certo? Pela fé abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para ver. Ou seja, o homem velho que estava morrendo proferiu palavras ali, pela obra do Espírito, pela fé, que ele não viu se cumprir, mas se cumpriu. O eleito era Jacó mesmo. O eleito era o mais novo. E tudo ali que aqueles patriarcas diziam se cumpriu. Na bênção quando tem aquela bênção lá, né, de Jacó, ele vai dizer que de Judá vai vir o Messias, de Siló. Isso se cumpre milhares de anos depois. Aí vem Saul, aí depois vem um descendente de Judá, aí vem Davi. Aí de Davi vem o Cristo. Então, irmãos, esses homens falaram de coisas ali que eles não viram. Então a fé não é pelo que vê. Muita gente acha que as pessoas creram porque viram milagres, porque viram Cristo, o Deus encarnado. Não, a fé, ela é baseada na palavra de Deus e não é baseada em experiências dos sentidos, visão, não é porque viu. A fé é baseada no que Deus disse. Então Deus falou, acontece, vai acontecer. É real. Tão certo quanto estamos aqui, olhando um para o outro aqui, estamos aqui vivos. O que Deus falou vai acontecer. É realidade, não é história da carochinha, ficção. Vai acontecer. E esses homens do Antigo Testamento eram crentes e eles morreram nessa fé. E aí vem o caso de Jacó, né? Verso 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Aí lembra que eu falei aí, né? Depois você lê lá no Gênesis, que Jacó, quando estava para morrer, abençoou. O que é esse abençoou? Ele falou de coisas do futuro. Coisas que ele não viu do futuro. Ele falou e essas coisas aconteceram. Se cumpriram exatamente. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Interessante isso aí, né? Irmãos, quem era José aí? Príncipe do Egito, né? Governador. Sabe o que é que José tinha no Egito? José era tipo um faraó, quase do mesmo status, né? Ele não era faraó, mas ele era poderosíssimo. E lá no Egito tinha túmulos suntuosos, maravilhosos no Egito. Lugares extraordinários para ele se enterrar ali, com ouro, com pirâmides, com coisas extraordinárias ali, né, dos egípcios. Mas José, antes de morrer, ele sabia, Deus revelou a ele de alguma maneira pelo Espírito, ele sabia, Deus tinha dito a Abraão, na verdade, né, que a descendência de Abraão seria escrava no Egito, mas cumprido o tempo, Deus iria libertar aquela descendência. Então José sabia do êxodo. E ele deu ordens quanto, vai ter um êxodo aí, lá na frente. Deus vai vir. E veja que ele falou isso, ele estava no auge. Ele era o governador. O povo estava sendo cuidado por ele ali, a família, na terra de Gósen. Não estava escravo, o povo de Israel não estava escravo. Mas José diz, vai ter um êxodo aí. E quando Deus se manifestar, não deixe os meus ossos aqui no Egito, não. Leve lá para a terra de Canaã.
E aí aconteceu exatamente isso. E lá no Êxodo, quando Moisés sai do Egito, o que é que Moisés faz? Leva os ossos de José. Irmãos, vejam as Escrituras. Isso aí também mostra, né, a inspiração das Escrituras, como as Escrituras são palavra de Deus, elas se cumpriram. A exatidão, uma coisa é predita lá na frente. Só um Deus soberano para cumprir essas coisas. Só a Bíblia sendo palavra de Deus, inerrante, para essas coisas, né, acontecerem assim, serem preditas e acontecerem exatamente. Certo? Então, essas palavras de Deus se cumpriram perfeitamente. Pode passar, não pedi para passar, pode passar. Então, o caso de Jacó, pode passar. O caso de José, né, pode passar. Já falei, os irmãos tiverem dúvidas, podem perguntar. O caso de Moisés agora, verso 23 a 28. Né, vamos ver aí. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E aí a fé dos pais, na verdade aí não é de Moisés, é dos pais de Moisés, né? Então não é dito aí, mas me parece que é Anrão e Joquebede, né? Os pais de Moisés. Parece que eles eram parentes. Lá a gente vê em Êxodo isso, né? Parece que eles eram parentes. Um parente bem próximo, tinha muitos casamentos assim, né? Lá no Antigo Testamento. Eles eram da tribo de Levi, aí tiveram um filho. E tinha um decreto que tinha que morrer todos os meninos, jogar no Nilo. Matar os meninos. E aí os pais de Moisés esconderam o menino. Aí o autor aos Hebreus vai dizer, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Foi um ato de fé. Então, alguma coisa ali, naquele menino, viram que a criança era formosa, e talvez, a gente não sabe em detalhes ali, eles creram na promessa de Deus, e talvez ali eles perceberam que esse menino aqui tem alguma coisa. Ele é o libertador, alguma coisa. Eles creram, e eles disseram, não, esse aqui não pode jogar esse menino no rio. E então, Moisés foi um ato de fé. Hebreus revela que esse ato dos pais de Moisés foi um ato de fé na palavra de Deus. Então, se é fé, tinha promessa de Deus vinculada, tinha a palavra de Deus, então, isso aí a gente deve considerar. Mais à frente, continuando com Moisés, verso 24, né, mais para frente, diz assim, pela fé Moisés, como já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés aí tinha uns 40 anos. Ele aprendeu a cultura dos egípcios e estava na corte, no melhor lugar. E o povo de Deus escravo. Moisés estava com a vida feita. Sabe aquele jovem que a gente diz assim, tipo, hoje em dia seria, sei lá, um jovem que estuda medicina. Aí, digamos assim, que esse jovem está com a vida feita, né? Ele chega assim para o pai e diz assim, pai, eu quero ser missionário. Eu quero pregar o evangelho lá na China, por exemplo. Todo mundo diz assim, esse cara é doido, é louco. Não sei se é a melhor ilustração, né? Mas Moisés era essa pessoa bem-sucedida, que tinha tudo ali na corte de Faraó. Mas o verso 25 diz que, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, né, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então foi um ato de fé. Se Moisés fosse por vistas, ele nunca teria deixado o palácio de ser príncipe do Egito. Ele nunca teria deixado. O dinheiro, a fama, a riqueza. Quem sabe Moisés poderia se tornar faraó.
ele era filho da filha de Faraó, ele era da família real. Então, Moisés estava numa posição que ele poderia ascender no Egito, ele poderia se destacar no Egito, mas ele creu na palavra de Deus, né? E aí ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, numa época onde ele tinha segurança com os egípcios, preferiu sofrer com o povo de Deus. E aí o autor aos Hebreus diz que ele contemplava o galardão. Aquela coisa mais ou menos que aconteceu com Ester, né? Ester era rainha do Império Persa. E aí veio aquele decreto de matar todos os judeus. Ninguém sabia ali que Ester era judia, né? Tinha o tio dela ali, né? Mardoqueu. E aí vem aquele decreto e ele diz para ela, olha, se tu quer te salvar, mas tu não sabes se tu vai te livrar daí. E se tu não fizer nada, Deus vai levantar um livramento para o seu povo, né? E se todo mundo morrer, não pensa que tu vai se livrar, porque tu estás aí, né? Então Estela teve que arriscar a sua cabeça, porque ela poderia morrer, mas valeu a pena, né? Ela sofrer com o povo de Deus, do que ficar ali e pecar contra Deus, negligenciando ali a sua nação, né? O seu povo. Ver o povo morrer e não fazer nada, né, quanto a isso. Então era melhor ela morrer tentando do que ela estar ali. Ela estava confortável, né, ela estava bem no palácio. Então, assim, ela poderia pensar assim, não estou preocupado não, deixa lá, eu não vou morrer mesmo. É uma cultura individualista, né? As pessoas hoje podem talvez não estar sentindo isso porque globalizou aí, né? Mas em geral a gente vê as crises, e até mesmo nessa crise aí você vê que tem gente querendo ganhar dinheiro na crise, né? Querendo se dar bem, né? E não temendo a Deus, né? Não temendo ao Senhor. Então nós vemos que esses crentes, eles escolheram um lado que não era o melhor lado. Por que eles escolheram esse lado? Porque eram crentes. Então, é melhor sofrer pela verdade, melhor sofrer com Deus, do que negligenciar ao Senhor, né? E aí, no caso, significaria apostasia, né? Significaria negar a fé. Então, Deus é soberano, tudo isso, mas é como se essa escolha aí da responsabilidade humana, né? E aí, Moisés, você vai escolher o quê? E aí, Esther? Você vai escolher o quê? Você vai ficar calada, livrar a sua pele, os seus couros, e deixar o povo todo morrer? Ou vai crer no Senhor e fazer o que tem que ser feito? E aí, Moisés, né? Qual a sua escolha, né? E nós, né, cristãos, o que é que nós vamos escolher? Vamos confiar no Senhor? Ou vamos negligenciar a fé, a confiança no Senhor em tempos difíceis? Então, tudo isso nós vemos aí na vida desses crentes, né? Isso são modelos para nós. Então, o que é um homem de Deus? Como é que é uma fé bíblica? Como é que a fé salvadora deve se parecer? Como é que eu sei que eu tenho fé salvadora? Então eu vou às Escrituras, eu vejo como era a fé dessas pessoas, e eu me pergunto, será que eu sou crente mesmo? Irmãos, essa fé que qualquer coisa desiste, né, qualquer coisa abandona, isso aí lá na parábola do semeador, tem lá a semente na beira do caminho, a semente no solo rochoso, a semente entre espinhos. Essa fé que desiste, que começa bem, depois abandona, segundo as Escrituras, isso é uma péssima evidência. Não parece ser a fé dos eleitos, segundo as Escrituras. Então, a gente não tem poder de julgar quem é eleito e quem não é,
Mas nós olhamos para as Escrituras, isso é uma questão de autoexame, né? Então nós devemos olhar. Então, será que eu manifesto essa fé? Então a gente não pode. Aquela época ali tinha milagre, tinha as pragas, né? Moisés, aquele negócio. Mas, irmãos, a fé, ela é a mesma. Certo? A fé é a mesma. Ela se baseia na promessa de Deus. Então a gente tem que ter cuidado para não exaltar muito Moisés. Moisés era um homem de Deus, ele era um profeta extraordinário, era. Deus operou grandes feitos por meio de Moisés, operou pela fé, por meio da fé, por meio da sua graça. Mas ele era homem e ele tinha fé. Então, existe uma diferença. É claro que Deus operou coisas muito específicas por meio de Moisés, que ele não vai operar hoje, é claro. Ali são eventos históricos, é claro. Mas a questão da fé, né, a questão da fé que ele tinha, nós também podemos ter essa fé e fazer grandes coisas, decidir por aquilo que é certo, em meio à crise, perseverar, servir a Cristo. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente fala, não, isso é coisa para aqueles homens lá do passado. Isso é coisa para Paulo, isso é coisa para Moisés. Não, a gente, hoje não, hoje a gente pode servir a Deus, mas não precisa ter essa fé toda, não. A gente serve aqui ao Senhor de qualquer jeito, né? Não, irmãos, a fé, ela é para nós também. Nós somos co-herdeiros, co-participantes da mesma graça, certo? Então, o caso de Moisés aí é um caso também interessante. Pode passar. Então, nós aprendemos, pode passar isso também. Nós aprendemos que essa fé cristã, ela continua, né? Ela persevera. Quando as coisas pioram, né? Quando o chamado de Deus não é para a nossa vida melhorar. Muita gente pensa assim, que estou com Deus, estou indo para a igreja, então minha vida tem que melhorar, né? Estou servindo a Deus agora vai dar certo. Minha vida vai ficar bem direitinha, consertada, vai melhorar. E pode ser que se identificar com o povo de Deus seja se identificar com o caminho estreito, com dificuldades, com sofrimentos. Mas nós continuamos, os crentes, eles continuam otimistas, crendo, não desistem nas dificuldades, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, irmãos. Nós vivemos pela fé. As pessoas, quando olham para os crentes, o que é que vai identificar que somos pessoas de fé? Né? Então, essa coisa que o mundo prega aí, desiste, não deu certo aí, não desiste disso aí. Né? E nós vemos isso pregado com muita facilidade, né? A transitoriedade das coisas. Não, o crente, ele é alguém que permanece. Ele crê no Senhor. E não quer dizer que as coisas externamente vão mudar ou melhorar por causa disso. Não quer dizer isso. Então, pode ser que o mundo continue piorando. Ninguém sabe, né? A nossa oração é que melhore. Nosso desejo é que o mundo melhore. Mas, irmãos, se o mundo continuar piorando, Deus vai continuar sendo Deus fiel e nós vamos continuar sendo crentes do mesmo jeito. Eu não sei como é que vai ser, mas eu creio no Senhor. E nós devemos crer no Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que as promessas de Deus vão se cumprir. Deus vai sustentar a sua igreja. O Evangelho vai continuar sendo pregado. Deus vai sustentar as nossas vidas. Então, nós não podemos prometer nada a ninguém, né, de melhorias. Nós podemos confiar nas promessas já dadas na palavra de Deus e saber que mesmo que morramos e não recebamos em vida o resultado dessa fé aos olhos do mundo, mas no final Deus vai cumprir. Veja o caso de José, né? Ele morreu
e não se cumpriu. Né? O Êxodo, ele falou de coisas do futuro. Então, muitos crentes vão morrer, né? Se Cristo não voltar, a gente vai morrer também. Mas a gente morre na fé, irmãos. E aí, no final, as promessas de Deus vão se cumprir todas, né? Claro que algumas já se cumprem em vida, mas algumas vão se cumprir cabalmente na volta do Senhor. Certo? Então, as pessoas entendem que a pessoa de fé é a pessoa que só é aquele que está próspero, que as coisas dão certo, né? Que entendem isso, que a pessoa de fé, né? É a pessoa bem-sucedida em tudo, sempre. Né? Então, nós temos que desmistificar isso. E nós vamos ver aí, o texto vai mostrar mais para frente, quão grande sofrimento os crentes passaram. Né? E vão continuar a passar nesse mundo ainda. Então vamos ver do verso 29, pode passar aí? 29 a 40, que é o final, né? Então a fé segue em frente, mesmo quando tudo mais falha. Verso 29 vai dizer aí: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Então o povo estava acampado, olhava para frente o mar, para trás um exército poderoso. Ali cavalaria, carros de guerra, como tanque de guerra hoje. Então, o povo está ali. E aí Deus disse, marche, né? O povo entrou no mar e sobreviveu, e os egípcios morreram ali. Então Deus estava com o povo. Algo impossível humanamente. O povo atravessou o mar. O povo clamou ao Senhor, e o povo foi liberto ali daquela condição. Pode passar. Veja aí o que aconteceu com Jericó, verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. O povo veio do deserto, aí chegou na terra prometida. Viram cidades fortificadas. E o povo era grande. Eles eram como gafanhotos. Cidades muradas, fortíssimas. E aí, pela fé, aquelas muralhas ruíram. E tinha uma prostituta que creu no Senhor, que era verdade. Que Deus estava com aquele povo e que o povo daquelas terras seria exterminado, destruído. E essa meretriz, essa prostituta, creu no Senhor e não foi destruída. Irmãos, o que é que Raabe morava em cima do muro, em cima da muralha. Ou seja, ela creu no Senhor e aí e aí vinha a destruição. O povo estava rodando ali aquela cidade. No final dos 7 dias ia ser destruído tudo ali. Mas ela creu no Senhor e ela teve a sua vida poupada. E entrou nessa galeria dos heróis da fé. Se converteu, né? Creu no Senhor. Então, ela não ficou ali, né, choramingando, mas creu e recebeu a libertação do Senhor. Certo? Pode avançar aí, verso 32 em diante. E aí agora vem um resumão, porque é muita gente para falar. E vocês conhecem a história do Antigo Testamento. E aí vem aí esse resumo até o verso 38. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. Vocês lembram aí, né? Daniel na cova dos leões e etc. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Lembra dos valentes de Davi? Que viam um exército, eles ficavam ali guerreando, a espada chega, grudava na mão, e eles matavam tropas ali, exércitos, pela fé. Aquelas guerras ali eram guerras santas, né? No sentido literal ali. Deus estava com eles, eram guerras que Deus os mandou guerrear, e eles eram cheios do Espírito de Deus para vencer aquelas guerras ali. Deus adestrava as mãos deles para aquela batalha ali. Então, aqueles homens fizeram proezas, né, com o Espírito de Deus,
Então, tudo aquilo foi feito por meio da fé. E eles creram no Senhor, quando tudo era contrário. Como o texto diz aí. Quando tudo era contrário, ou seja, fechou boca de leão. Imagine leão faminto. Quando jogaram aqueles outros lá, os leões despedaçaram. Né? O fogo, a fornalha e tantos outros exemplos aí de grandes coisas que pessoas, meros homens como eu e como você, mas que fizeram essas coisas por meio da fé, né? Da fé no Senhor. Então esses crentes no Antigo Testamento, mulheres, receberam seus mortos pela ressurreição, mas ele vai dizer, alguns, verso 35, alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obterem superior redenção. Os mártires, alguns mártires ali, não queriam ser resgatados, não, deixa morrer mesmo. Eles tinham tanta fé no Senhor que eles não quiseram ser libertos daquele martírio para obterem, né, uma superior ressurreição. Outros, verso 36, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, algemas e prisões, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, essas pessoas eram crentes. Por que a vida deles não melhorava, né? Por que tantas mazelas, né? E aí o texto vai dizer que esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno, né? Obtiveram um bom testemunho, não obtiveram a concretização da promessa. Eles morreram saudando de longe. Lembra de Abraão? Deus disse para Abraão, Abraão, essa terra aqui, vou te dar. Abraão não teve um pé de terra ali. A terra que Abraão tinha, ele comprou para a sepultura. Mas aquela promessa da terra, Abraão não obteve em vida. Mas ele obteve, né, porque aquela promessa aponta para o céu. Para o novo céu e a nova terra. Então esses crentes morreram na fé. E essa fé é a fé salvadora. Essa fé é a fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, nós temos aqui um modelo. Então, como é que é um homem de Deus? Qual é o tipo de fé que agrada a Deus? Nos humilha, né? Porque a gente olha assim, será que eu sou crente mesmo? Quando a gente olha para o padrão das Escrituras, será que eu enfrentaria o martírio? Será que eu faria essas grandes coisas crendo na promessa do Senhor? Então o padrão, a fé salvadora, não é uma coisa aí... o pessoal faz crer que é uma coisa fácil, né? Levanta a mão aí, vem para frente, aceita Jesus. Essa fé, irmãos, é dom de Deus. Por meio dessa fé, os crentes obtêm bom testemunho diante de Deus e dos homens também, finalmente. Agradaram a Deus, foram aceitos por Deus. Homens dos quais o mundo não era digno, né? E aí o texto vai concluir. Então, eles não viram o cumprimento das promessas. E qual era o principal cumprimento das promessas? O Messias. Aquele pessoal do Antigo Testamento, eles morreram sem ver a salvação de Deus, que era o Messias. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Eles não viram a ressurreição, não ressuscitaram, né, ali literalmente, não viram a cidade celestial. E há um propósito de Deus, porque Deus não lhes deu aquilo, porque nós também estamos esperando. Então, no último dia, todos vão ressuscitar, os que estiverem vivos serão arrebatados, e juntamente nós entraremos na promessa. Nós herdaremos essas promessas da parte do Senhor. Então, qual é o tipo de fé que a Bíblia diz que devemos ter? Qual o tipo de fé?
Dizer que tem fé é fácil. Falar que é crente, né, é fácil. Dizer que é crente é fácil. Agora, qual é a nossa fé? Qual a qualidade dela? Pode ser que nossa fé esteja fraca, lutas estamos passando, mas, irmãos, nós temos que olhar para esse padrão das Escrituras. Então, a fé salvadora é uma fé que não desiste. Né? Pode cair, ter momentos ruins, mas ela, no final, ela vai estar ali firme, né? Forte, e morre na fé, morre crendo no Senhor. Irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu já encerrei aqui o esboço. Né? Se os irmãos querem trazer alguma pergunta, também a gente tem um tempinho aí, alguma outra pergunta em outra esfera, também pode perguntar. Diga lá, minha irmã Elda. Certo. Porque ela creu. Assim, perceba que irmãos, perceba, aquilo que aconteceu no Egito, o Egito era uma potência do mundo. É tipo hoje os Estados Unidos da América. Então, o Egito era a maior nação daquele tempo. E Israel era escravo no Egito, a nação toda. Saiu do Egito no Êxodo 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, os comentaristas dizem que a multidão de povo era mais ou menos 2 milhões de pessoas, andando no deserto. E era o povo de Deus, Deus estava no meio deles. E quando aquele povo saiu do Egito, houve aquelas 10 pragas que arrasou o Egito. Hoje, com uma praga, está arrasando aí, né? O povo tudo com medo de morrer. Então, imagine que o Egito ficou destruído. Faraó foi atrás do povo dentro do mar, morreu o faraó, o seu exército. Então, aquela nação ficou destroçada, pobre. O povo, quando saiu, pediu tesouro, roupa, os despojos. Então, aquela notícia, não acho que aquilo ali ficou escondido, não. As nações, todo mundo sabia daquela história. As pessoas ouviram dizer, Deus tirou, o seu povo está aí, está vindo. E o que é que Deus disse para Abraão? O que é que Deus disse para aquele povo? Para onde é que eles estavam indo? Aquela terra ali, dos Jebuseus, Amorreus e etc., aquelas nações ímpias, Deus iria julgá-las. Então Deus iria expulsar aquelas nações e Israel iria habitar naquela terra ali, era a terra da promessa. Então, Raabe, eu não posso lhe dizer, a gente não sabe qual foi o conteúdo exato que chegou a ela. Mas ela creu, Deus vai destruir isso aqui, a gente está perdido. Deus vai destruir esses povos aqui. E aí ela mentiu, né? Que é um pecado, mas ela creu no Senhor, e aí ela não temeu o seu povo e abrigou os espias. Por quê? Porque ela cria, isso foi um ato, em meio àquele pecado e à incredulidade dela, ela creu no Senhor. É um ato de fé. Então, ela fez aquilo, a base pela qual ela tomou aquela atitude é porque ela acreditou na mensagem, no conteúdo que chegou a ela, de que Israel estava vindo e que seria destruído. Agora, humanamente falando, ela não precisava temer, a cidade era murada, mas ela sabia que Deus estava com aquele povo. E aí, Raabe, inclusive, ela entra na linhagem do Messias, né? Ela entra na linhagem do Messias e ela passa depois a ser do povo, né? De Deus. Então, ela creu no Senhor. Então, o que Deus está fazendo, né, o Evangelho, está sendo divulgado também. Então as pessoas ouvem e Deus está atraindo os seus à fé. Então é mais ou menos o que acontecia também no Antigo Testamento, né, dadas as devidas proporções. Por exemplo, se você ler lá em Êxodo, quando o povo saiu do Egito, não saiu só o judeu, não. Tinha um misto de gente. Então naqueles 600 mil e as mulheres e crianças, tinha outras pessoas que viram ali o que Deus estava fazendo e se uniu ao povo. Talvez até entre aquele gente que murmurou ali no deserto e acabou morrendo. Entendeu? Então, Raabe, ela de fato, ela creu no Senhor. Ela creu na palavra de Deus.
E aí ela entrou na história bíblica e na galeria dos heróis da fé, né? Ela é citada aí, a fé dela é citada como uma fé digna, né, de ser mencionada nessa galeria aí. Não no resumo, né, mas na parte mais extensa aí da galeria dos heróis da fé. Deu para entender? Ficou claro? A questão de Raabe, então, era uma mulher que era uma pagã, né, que creu no Senhor. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Isso não sei se os irmãos ouviram aí. O que Gabriel está perguntando é que as pessoas aí, os cristãos em geral, quando são perguntados sobre a questão da sua fé, por que creem, né? E aí, às vezes, a resposta é porque eu sinto a Deus, né? E, de fato, assim, claro que Deus ele está em todo lugar, e, embora ele seja invisível, né, Deus sustenta a criação, tudo vem dele. E, nesse sentido, por meio da criação, a gente pode, a nossa consciência, a revelação geral, ela é suficiente para deixar o homem desculpável. Então, até mesmo a ordem da criação, a gente já até estudou isso na nossa confissão de fé, que essa revelação geral, ela convence, ela é suficiente. Só que o homem é corrupto e aí acaba que ele não aceita essa revelação e suprime, né, essa revelação. Mas uma resposta mais bíblica seria realmente que a fé repousa na palavra, na revelação. Então, a criação mostra que há um Deus, a revelação geral mostra que há um Deus. E nós cristãos dizemos, esse Deus que pela providência, pela beleza, pela ordem, pelo design da criação, dá para perceber que há um Deus, embora ele é invisível, não é um Deus que pode ver no laboratório, né, no microscópio, ser estudado, ele é infinito, ele é invisível, ele é espírito. Esse Deus, nós cremos que ele se revelou na história. E essa revelação está nas Escrituras. Ah, mas isso não vai fazer as pessoas crerem. Você pode dizer, mas eles não creem na Bíblia, a gente que crê. Então, assim, eu sei que o nosso testemunho não é suficiente para levar as pessoas a crerem. Mas a gente deve dizer, não, mas eu creio. Ele deve despertar a curiosidade. Eu creio, mas eu não estou dizendo que você tem que crer, porque eu estou lhe dizendo, leia, vá às Escrituras. Quando ele for às Escrituras são palavra de Deus, elas são inspiradas, então há um testemunho do Espírito com as Escrituras de que a Escritura é a palavra de Deus. E a evidência, aí primeiro, existem evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o que vai convencer o homem é o testemunho do Espírito. Mas ao ser convencido pelo Espírito, ele vai perceber isso que eu falei, que as profecias se cumprem, que há uma majestade, há muitos elementos na Bíblia que revelam que ela é um livro de Deus. Que nós vamos estudar isso, continuar estudando, eu vou tratar disso na escola bíblica, na continuidade do estudo, do cânon, a gente vai tratar disso. Então, assim, o que a gente pode dizer é que nós cremos, realmente, nós somos um povo do livro. Nós cremos, não é só por causa de sentimentos. Embora a nossa fé ela é experimental também, nós experimentamos a Deus, podemos experimentar. Mas a fé nós somos um povo da palavra. Nós cremos na Escritura. Nós somos escrituralistas, né? Nós pressupomos que a Bíblia é a palavra de Deus. E como é? Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós somos filhos de Deus. Então, nós sabemos que nós não podemos dar fé a ninguém. Eu sei, você é ateu, eu não posso lhe dar fé, não. A fé é dom de Deus. Mas esse Deus fala na Escritura. Leia, ouça a pregação, investigue, veja se não é mesmo. E aí essa pessoa, se ela for um eleito, ela vai à Bíblia em algum momento, ela vai ler, ela vai ouvir. E quem vai convencer ela e ensinar ela é Deus. Certo? Então, pode ser que Deus use experiências? Pode. Um livramento de uma doença, um acidente, na dor, né? Pode ser que Deus use um milagre, um livramento? Pode acontecer.
Pessoas que passaram uma crise e Deus deu uma solução e com isso elas começaram a ler a Bíblia e creram. Então assim, Deus pode usar as experiências para atrair, como Ele usou os milagres. Só que assim, a gente tem que entender, por exemplo, o milagre ele não convertia, o milagre ele despertava o interesse. Por exemplo, dia de Pentecostes, a gente pregou aqui, né? Todo mundo falando em outras línguas estrangeiras que não tinham aprendido. E tinha gente ali de outros lugares que entendiam. O que fez aquele povo se converter foi o sermão de Pedro. Não foi o ver gente falando em língua que nunca estudou. Então o milagre, ele nos atrai. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra, pela pregação. Entende? Então, essas pessoas, a gente tem que apontar para elas as escrituras, a pregação. Agora, a gente pode dizer que Deus pode curar, Deus cura, Ele pode fazer um milagre, um livramento, Ele guarda, e tem pessoas que são atraídas por isso, né? Então lá em Pirá tem um irmão lá, né, que se converteu, que era ímpio mesmo, vivia nas festas, tudo, que ele teve um assalto, quase morreu, e aí ele viu a mão de Deus na vida dele, depois ele começou a ir à igreja, buscar a comunhão da igreja, e hoje ele é crente, ele serve ao Senhor. Mas assim, foi o sofrimento que converteu ele? Não, foi a palavra. Né? Nós somos convertidos pela palavra. Então a criação, essa experiência com a revelação geral não converte. Os milagres. Deus pode fazer chover maná, pão do céu, pode mandar carne do céu, e aquele povo comeu 40 anos pão do céu e carne e morreu no deserto. Então, o que a gente tem que explicar, experiência nenhuma converte ninguém. É fé, é obra do Espírito. Então, realmente, essa ênfase no meio evangélico, embora há um sentido em que a gente deve experimentar Deus na palavra, existe uma experiência espiritual, mas essa ênfase no sentir, às vezes, essa ênfase desconectada da palavra, ela é problemática. Então, muitas vezes no meio evangélico, é apontado para as pessoas, não experimente Deus. E esse experimente Deus não é experimente Deus conectado com a Bíblia, com a palavra, com a pregação, com o ensino. E esse experimente Deus é perigoso. Porque lá no romanismo, eles vão dizer, não, a santa chorou. Lá no candomblé, eles vão dizer, não, sentiu lá alguma coisa, falou lá em outra língua, fez isso, fez aquilo. Então, se você coloca a fé em experiência, é um solo muito frágil. Então, a fé é obra do Espírito com a palavra. Nós não desprezamos a experiência de todo, mas a experiência na Bíblia nunca é o centro, mas sempre é para que o povo creia na palavra. Sempre é para atrair o povo para a palavra. Então, é isso, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado mesmo, que há um sentimentalismo, um experimento, né? Uma coisa... E aí muita gente vem à igreja por causa disso, atrás de experiências, de bênçãos sensoriais. Chega aqui, aí como eu disse, vem mais sola, mais sofrimento, né? Mais dificuldade, aí desiste. Ou então vem para o culto, aí não senti nada. Não senti nada ali naquele culto, porque o Espírito é soberano. Um mesmo sermão de Jonathan Edwards, que as pessoas teve um avivamento, que as pessoas ficaram se agarrando nas colunas, pensando que ia para o inferno. O mesmo sermão ele pregou e ninguém sentiu nada. Meus irmãos, leia o sermão de Pedro, que 3.000 se converteram, que a gente pregou aqui. Que sermão é aquele? É Bíblia, né? Claro. Mas assim, o que é que tem ali naquele sermão? O que é que tem ali? Então, nós sabemos que Deus é soberano. O Espírito operou naquele sermão. Claro, com a palavra. Então, nós não podemos manipular essa experiência ou dizer para alguém que ele vai ter essa experiência. Agora, o meio comum das pessoas experimentarem Deus é na Bíblia. O meio comum. Então, a gente aponta para a Bíblia. Mas depende de Deus. Então, aquelas pessoas ouviram o sermão de Pedro e se converteram naquele dia. 3.000.
tem pessoas que ouviram milhares de sermões e nunca se converteram e não vão se converter. Então, realmente, assim, é pela palavra, é o meio comum de Deus, ordinário, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tornar isso mágico. Faça isso, isso e isso, você vai sentir Deus. Faça isso, isso, esse espaço aqui. A gente não pode fazer isso. A gente pode dizer, se humilhe, mas, assim, depende de Deus. E esses são os meios que Deus opera. E pode ser que você sinta dessa maneira, mas não é regra. A gente não pode padronizar isso, certo, irmãos? Então, realmente o sentimento ele tem que ter essas ressalvas aí na questão da experiência. Mais alguma pergunta? O tempo aí já chegou às 8, né? Já está avançado, mas se tiver alguma pergunta ainda, se a gente tiver disposição, a gente responde, se souber. Se não, a gente vai orar para concluir. Vamos orar então, se não tem perguntas, oremos. Senhor, louvado seja o Teu nome por essa noite, pelo estudo da Tua palavra, que é santa, que fala ao nosso coração, que nos exorta, que nos faz refletir. Tem misericórdia de nós, ó Pai, pecadores, fracos, nossa fé é fraca, nosso coração ainda há corrupção, não queremos, muitas vezes, viver pela fé, mas por vistas. Não queremos perseverar, não queremos muitas vezes nos humilhar e trilhar no caminho estreito. Tem misericórdia, ó Pai, de nós, nos faz andar contigo, andar pela fé. Perdoa os nossos pecados, nos dá a noite de paz, nos leva em paz. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.